foto é uma foto que abre a nossa imaginação e desperta emoções. A gente vê tanta foto por aí, mas sempre tem aquelas que mexem mais com a gente. Para muitos, a fotografia é muito mais que um hobby, é uma paixão. Nós vamos saber o porquê conversando com a Alessandra, com o Melvin e com o Matheus. A minha paixão pela fotografia, ela vem desde a minha infância, então desde que eu era criança eu fotografo. Claro, com outros tipos de câmera, sem modo manual, mas eu sempre fotografei. O começo da minha fotografia, eu acho que vem muito antes de eu começar a mexer numa câmera, a começar a fotografar mesmo. Porque desde muito criança eu gostava de fotografia, né? Eu ganhei uma câmera de presente dos meus pais quando eu tinha 7 anos de idade, assim. 7 ou 8, não lembro bem. Mas eu gostava de tirar fotos da família, enfim, tirar fotos dos nossos encontros. E aí, desde sempre eu gostei de observar as coisas, né? Então, eu comecei a fotografar mesmo, usar uma câmera, quando meu pai ganhou uma câmera de presente, que foi em 2008. Eu comecei a querer aprender fotografia, aprender a operar uma câmera. E não mais só, né, brincar com uma câmera como era quando eu era criança. Desde pequeno eu vivia pegando máquinas dos meus pais. Até a hora que tinha que escolher que faculdade que eu ia fazer foi fotografia. Meu foco principal são as mulheres. Eu fotografo muito ensaio feminino, ensaio família. O que eu quero com isso? Qual que é o meu objetivo? É a valorização da imagem como mulher. E não daquela imagem que vem da mídia pra gente, aquela imagem daquelas mulheres perfeitas. Eu busco a beleza de cada uma das mulheres, independente do biotipo que ela seja. Então, isso para mim é muito importante. Quando eu consigo passar essa valorização através da imagem da mulher como ela é, sem muito retoque de Photoshop, sem muito imitar o que está sendo feito, um padrão de beleza, a beleza por ela mesma. Eu comecei fotografando o que estava muito próximo de mim e hoje eu tento fotografar pessoas, seja no centro da minha cidade, que é Curitiba, ou viajando e conhecendo, né, outras culturas, outras formas de vida, enfim. Eu considero a minha fotografia uma coleção de observações, de pequenas observações. A minha fotografia de rua, principalmente, para mim, pelo menos, é uma coleção de coisas que eu vejo todo dia, né? Do caminho até a faculdade, ou do caminho até algum lugar qualquer. Eu sempre estou com a câmera. Então, assim, nesses caminhos, eu vou colecionando tudo que eu vejo, os pequenos acontecimentos. Eu considero a rua, quando eu estou fotografando na rua, quase que um mega teatro, assim, onde tudo acontece. Por exemplo, quando eu passei na 15 de novembro, que é uma rua movimentada do centro. O que eu penso enquanto fotografo é que ali eu estou assistindo várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, como se fossem várias peças de teatro mesmo. Tem drama, tem comédia, tem de tudo. E aí você fica só assistindo aquilo. Então a minha fotografia é uma coleção disso. Uma coleção de observações, pequenas observações. Eu gosto de fotografar produtos, porque é mais fácil para mim. No começo eu estou pegando tudo, mas o meu foco é publicidade. O meu trabalho que mais me marca é uma série que eu faço desde 2012, que se chama Raiz Pará.
Em 2012 eu comecei a fotografar mais gente, eu comecei a ficar menos envergonhado de fotografar gente, porque até então a timidez sempre foi um obstáculo muito grande, até hoje é um obstáculo, porque fotografar gente é um pouco mais complicado do que fotografar outras coisas, né? Uma paisagem ou então a natureza morta. Eu fui para Belém e resolvi fotografar os lugares da minha infância, a minha família, a casa da minha avó, e desde então eu tenho fotografado lá. Todo ano eu vou para Belém, fotografo o crescimento dos meus primos, e é sempre uma evolução, é como se essa série não tivesse um fim. Eu quero fotografar até o fim da minha vida, porque ela representa para mim a minha raiz, é onde eu comecei, onde começou talvez a minha paixão por observar as coisas, é lá. Então, fotografar a minha raiz, fotografar a infância dos meus primos, fotografar o crescimento deles, é muito difícil que eu encontre uma série que seja tão íntima quanto essa, que fale tanto sobre mim mesmo e sobre as minhas paixões, a minha criação quanto essa série. Então a série Raiz Pará seria o meu trabalho mais profundo, talvez mais íntimo, assim, que eu pretendo levar pela vida toda, enfim, enquanto eu puder fotografar. Tem alguns, na verdade, mas tem um que eu guardo comigo que me tocou muito, porque foi uma moça que sempre sofreu muito pelo excesso de peso, né? E eu fiz o ensaio, ela fez a cirurgia bariátrica, né? Mas ela não fez nenhuma cirurgia plástica, nada. E o que me tocou mais é que eu fotografei ela, pedi um ensaio sensual, que seria mais difícil de fazer, porque como ela estava bem acima do peso, essa pele ela desgruda do corpo, então ela assenta, se a pessoa senta, essa pele assenta junto. É muito difícil isso para você trabalhar. E eu fotografei essa moça, o ensaio dela eu usei Photoshop de correção em 3 fotos por detalhes, assim, que escapou uma coisa ou outra. E quando eu entreguei esse trabalho foi muito emocionante para mim, pela emoção da pessoa que estava recebendo. Ela veio às lágrimas, foi muito importante para mim esse trabalho na minha carreira, porque aí se tornou ainda mais forte esse meu pensamento de valorizar a mulher, né? Então, ela se viu muito bonita, ela se gostou muito naquele momento. Eu acho muito importante, independente de biotipo, a mulher se gostar de como ela está naquele momento. E esse trabalho me marcou bastante. Meu vai quando eu terminar me especializa em publicidade. A fotografia publicitária tem uma existência comercial. Ela pretende, acima de tudo, divulgar um produto. Existe um cuidado redobrado com as cores. Elas são apuradas e trabalhadas ao máximo, assim como o enquadramento, o cenário, a locação e a luz também são muito importantes. Bom, eu acho que a fotografia ela é uma ótima ferramenta de inclusão. Eu acho que existe uma quantidade enorme de projetos que, enfim, buscam trazer a fotografia como uma maneira de incluir os mais diversos mundos, as mais diversas maneiras de pensar, agir e ser das pessoas, como objetos fotografados. Ela é uma linguagem universal, né? Ela alcança praticamente o mundo todo. Você pode tirar uma foto aqui no Brasil, em Curitiba, enviar para o Japão, mostrando as vontades de uma pessoa, os sonhos de uma pessoa, e eles vão compreender. Independente de como a pessoa seja, a fotografia ela inclui qualquer pessoa. Teve um trabalho, uma apresentação de um trabalho que eu vi há pouquíssimo tempo sobre crianças com síndrome de Down fotografando. E todo mundo, foi feita uma pesquisa teórica antes, achava que eles não eram capazes de fotografar, eles fizeram fotos maravilhosas. Então, olha como é o preconceito, né? Já tem pré-estabelecido que aquela pessoa não é capaz porque ela tem uma síndrome. Isso não é verdade, através desse trabalho comprovou que qualquer pessoa é capaz. O conselho que eu dou para quem quer começar a fotografar, tem um pouco de receio, principalmente timidez, que foi o meu problema, enfim, são as pessoas que eu mais posso auxiliar de alguma forma, porque passam por um problema que eu passei, é se arriscar e tentar vencer o medo na marra. Assim. Porque a timidez, o receio de fotografar, muita gente que está começando a fotografar, principalmente gente, que a gente sempre tem medo da reação, medo de como vai ser a abordagem, é tentar enfrentar isso
com a câmera na mão e tentar todo dia. Porque se você quer fotografar gente e não consegue, pelo menos comigo, era um problema diário, porque era uma coisa que eu queria fazer, era o que eu mais gostava de fazer, e era o tipo de fotografia que eu tinha mais dificuldade de fazer. Então, eu comecei a ir para a rua fotografar e tentar fotografar todo dia, todo dia. A dica para quem quer começar a fotografar é sair com a câmera na mão, todo dia, tentar criar o hábito de sair com a câmera sempre com você, seja para a faculdade, seja para uma consulta médica, enfim, para qualquer lugar que você vá durante o dia, leve a câmera e vá tentando fotografar. E naturalmente isso vai se tornar um hábito. Bom, eu acredito que antes de tudo ela precisa ter muita curiosidade. Tem que tentar, tem que aprender técnica, depende do curso que eu estou ministrando, eu ensino a técnica de como manusear a câmera. Mas como eu sempre comento nas aulas, a técnica é a parte fácil da fotografia. Técnica é lógica. O mais complicado é você desenvolver o teu olhar, por isso que eu falei da curiosidade, você tem que ser curioso. Porque você sempre vai ter que ter um repertório, você vai ter que criar, desenvolver esse repertório. Fazendo de que forma? Pesquisando outros fotógrafos, vídeos, revistas, televisão. A gente tem sempre que estar antenado com muitas coisas para saber também o que você gosta e o que você não gosta de fotografar. Então, eu acho muito interessante essa coisa de você criar o teu próprio repertório. Então, você realmente tem que ser muito curioso e também tentar para ver o que você gosta, o que você não gosta, o que dá certo para você na fotografia. É pegar uma máquina e sair fotografando. Hoje foi dia de tirar foto na selva, por Samara. Não tá bom, é porque o vento não para. Posso? Pode. Uma boa foto é uma foto que abre a nossa imaginação e desperta emoções. A gente vê tanta foto por aí, mas sempre tem aquelas que mexem mais com a gente. Para muitos, a fotografia é muito mais que um hobby, é uma paixão. Nós vamos saber o porquê conversando com a Alessandra, com o Melvin e com o Matheus. A minha paixão pela fotografia, ela vem desde a minha infância. Então, desde que eu era criança, eu fotografo. Claro, com outros tipos de câmera, sem modo manual, mas eu sempre fotografei. O começo da minha fotografia, eu acho que vem muito antes de eu começar a mexer numa câmera, a começar a fotografar mesmo. Porque desde muito criança eu gostava de fotografia, né? Eu ganhei uma câmera de presente dos meus pais quando eu tinha 7 anos de idade, assim. 7 ou 8, não lembro bem. Mas eu gostava de tirar fotos da família, enfim, tirar fotos dos nossos encontros. E aí, desde sempre eu gostei de observar as coisas, né? Então, eu comecei a fotografar mesmo, usar uma câmera, quando meu pai ganhou uma câmera de presente, que foi em 2008. Eu comecei a querer aprender fotografia, aprender a operar uma câmera. E não mais só, né, brincar com uma câmera como era quando eu era criança. Desde pequeno eu vivia pegando máquinas dos meus pais. Até a hora que tinha que escolher que faculdade que eu ia fazer foi fotografia.
Meu foco principal são as mulheres. Eu fotografo muito ensaio feminino, ensaio família. O que eu quero com isso? Qual que é o meu objetivo? É a valorização da imagem como mulher. E não daquela imagem que vem da mídia pra gente, aquela imagem daquelas mulheres perfeitas. Eu busco a beleza de cada uma das mulheres, independente do biotipo que ela seja. Então, isso para mim é muito importante. Quando eu consigo passar essa valorização através da imagem da mulher como ela é, sem muito retoque de Photoshop, sem muito imitar o que está sendo feito, um padrão de beleza, a beleza por ela mesma. Eu comecei fotografando o que estava muito próximo de mim e hoje eu tento fotografar pessoas, seja no centro da minha cidade, que é Curitiba, ou viajando e conhecendo, né, outras culturas, outras formas de vida, enfim. Eu considero a minha fotografia uma coleção de observações, de pequenas observações. A minha fotografia de rua, principalmente, para mim, pelo menos, é uma coleção de coisas que eu vejo todo dia, né? Do caminho até a faculdade, ou do caminho até algum lugar qualquer. Eu sempre estou com a câmera. Então, assim, nesses caminhos, eu vou colecionando tudo que eu vejo, os pequenos acontecimentos. Eu considero a rua, quando eu estou fotografando na rua, quase que um mega teatro, assim, onde tudo acontece. Por exemplo, quando eu passei na 15 de novembro, que é uma rua movimentada do centro. O que eu penso enquanto fotografo é que ali eu estou assistindo várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, como se fossem várias peças de teatro mesmo. Tem drama, tem comédia, tem de tudo. E aí você fica só assistindo aquilo. Então a minha fotografia é uma coleção disso. É uma coleção de observações, pequenas observações. Eu gosto de fotografar produtos, porque é mais fácil para mim. No começo eu estou pegando tudo, mas o meu foco é publicidade. O meu trabalho que mais me marca é uma série que eu faço desde 2012, que se chama Raiz Pará. Em 2012 eu comecei a fotografar mais gente, eu comecei a ficar menos envergonhado de fotografar gente, porque até então a timidez sempre foi um obstáculo muito grande, até hoje é um obstáculo, porque fotografar gente é um pouco mais complicado do que fotografar outras coisas, né? Uma paisagem ou então a natureza morta. Eu fui para Belém e resolvi fotografar os lugares da minha infância, a minha família, a casa da minha avó, e desde então eu tenho fotografado lá. Todo ano eu vou para Belém, fotografo o crescimento dos meus primos, e é sempre uma evolução, é como se essa série não tivesse um fim. Eu quero fotografar até o fim da minha vida, porque ela representa para mim a minha raiz, é onde eu comecei, onde começou talvez a minha paixão por observar as coisas, é lá. Então, fotografar a minha raiz, fotografar a infância dos meus primos, fotografar o crescimento deles, é muito difícil que eu encontre uma série que seja tão íntima quanto essa, que fale tanto sobre mim mesmo e sobre as minhas paixões, a minha criação quanto essa série. Então a série Raiz Pará seria o meu trabalho mais profundo, talvez mais íntimo, assim, e que eu pretendo levar pela vida toda, enfim, enquanto eu puder fotografar. Tem alguns, na verdade, mas tem um que eu guardo comigo que me tocou muito, porque foi uma moça que sempre sofreu muito pelo excesso de peso, né? E eu fiz o ensaio, ela fez a cirurgia bariátrica, né? Mas ela não fez nenhuma cirurgia plástica, nada. E o que me tocou mais é que eu fotografei ela, pedi um ensaio sensual, que seria mais difícil de fazer, porque como ela estava bem acima do peso, essa pele ela desgruda do corpo. Então ela assenta, se a pessoa senta, essa pele assenta junto. É muito difícil isso para você trabalhar. E eu fotografei essa moça, o ensaio dela eu usei Photoshop de correção em 3 fotos por detalhes, assim, que escapou uma coisa ou outra. E quando eu entreguei esse trabalho foi muito emocionante para mim, pela emoção da pessoa que estava recebendo.
ela veio às lágrimas, foi muito importante para mim esse trabalho na minha carreira, porque aí se tornou ainda mais forte esse meu pensamento de valorizar a mulher, né? Então, ela se viu muito bonita, ela se gostou muito naquele momento. Eu acho muito importante, independente de biotipo, a mulher se gostar de como ela está naquele momento. E esse trabalho me marcou bastante. Meu vai quando terminar me especializa em publicidade. A fotografia publicitária tem uma existência comercial. Ela pretende, acima de tudo, divulgar um produto. Existe um cuidado redobrado com as cores. Elas são apuradas e trabalhadas ao máximo, assim como o enquadramento, o cenário, a locação e a luz também são muito importantes. Bom, eu acho que a fotografia ela é uma ótima ferramenta de inclusão. Eu acho que existe uma quantidade enorme de projetos que, enfim, buscam trazer a fotografia como uma maneira de incluir os mais diversos mundos, as mais diversas maneiras de pensar, agir e ser das pessoas, como objetos fotografados. Ela é uma linguagem universal, né? Ela alcança praticamente o mundo todo. Você pode tirar uma foto aqui no Brasil, em Curitiba, enviar para o Japão, mostrando as vontades de uma pessoa, os sonhos de uma pessoa, e eles vão compreender. Independente de como a pessoa seja, a fotografia ela inclui qualquer pessoa. Teve um trabalho, uma apresentação de um trabalho que eu vi há pouquíssimo tempo sobre crianças com síndrome de Down fotografando. E todo mundo, foi feita uma pesquisa teórica antes, achava que eles não eram capazes de fotografar, eles fizeram fotos maravilhosas. Então, olha como é o pré-conceito, né? Já tem pré-estabelecido que aquela pessoa não é capaz porque ela tem uma síndrome. Isso não é verdade, através desse trabalho comprovou que qualquer pessoa é capaz. O conselho que eu dou para quem quer começar a fotografar, tem um pouco de receio, e principalmente timidez, que foi o meu problema, enfim, são as pessoas que eu mais posso auxiliar de alguma forma, porque passam por um problema que eu passei, é se arriscar e tentar vencer o medo na marra. Assim. Porque a timidez, o receio de fotografar, muita gente que está começando a fotografar, principalmente gente, que né, a gente sempre tem medo da reação, medo de como vai ser a abordagem, é tentar enfrentar isso com a câmera na mão e tentar todo dia. Porque se você quer fotografar gente e não consegue, pelo menos comigo, era um problema diário, porque era uma coisa que eu queria fazer, era o que eu mais gostava de fazer, e era o tipo de fotografia que eu tinha mais dificuldade de fazer. Então, eu comecei a ir para a rua fotografar e tentar fotografar todo dia, todo dia. A dica para quem quer começar a fotografar é sair com a câmera na mão, todo dia, tentar criar o hábito de sair com a câmera sempre com você, seja para a faculdade, seja para uma consulta médica, enfim, para qualquer lugar que você vá durante o dia, leve a câmera e vá tentando fotografar. E naturalmente isso vai se tornar um hábito. Bom, eu acredito que antes de tudo ela precisa ter muita curiosidade. Tem que tentar, tem que aprender técnica, depende do curso que eu estou ministrando, eu ensino a técnica de como manusear a câmera. Mas como eu sempre comento nas aulas, a técnica é a parte fácil da fotografia. Técnica é lógica. O mais complicado é você desenvolver o teu olhar, por isso que eu falei da curiosidade, você tem que ser curioso. Porque você sempre vai ter que ter um repertório, você vai ter que criar, desenvolver esse repertório. Fazendo de que forma? Pesquisando outros fotógrafos, vídeos, revistas, televisão. A gente tem sempre que estar antenado com muitas coisas para saber também o que você gosta e o que você não gosta de fotografar. Então, eu acho muito interessante essa coisa de você criar o teu próprio repertório. Então, você realmente tem que ser muito curioso e também tentar para ver o que você gosta, o que você não gosta, o que dá certo para você na fotografia. Pegar uma máquina e sair fotografando. Hoje foi dia de tirar foto na selva, por Samara. Não tá bom, é porque o vento não para.
Posso?